Vamos abrir a palavra no livro de Levítico. Ontem eu estava olhando o canal do YouTube da igreja. Alguém foi lá e arrumou nosso canal, gente. Eu não sei quem, eu juro para vocês. Mudou a iconografia, deu uma ajeitada. Alguma boa alma fez isso. Mas eu fiquei olhando lá assim, olhando a série inteira do livro de Gênesis. A série inteira do livro de Êxodo. E agora, o privilégio de juntos podermos olhar para mais um livro inteiro da Bíblia, que é o livro de Levítico. Eu fiquei muito grato a Deus. Grato a Deus por ter uma igreja, uma congregação que tem paciência de ouvir. Difícil ter uma exposição com menos de uma hora. Mas eu fiquei pensando em quantas horas nós tivemos o privilégio de ter a Escritura pelo Espírito Santo. Nós acabamos de cantar isso. Colocando esse evangelho no nosso coração, mastigando a palavra para a gente, para que a gente aprenda a amar a Cristo. Que delícia é a palavra de Deus. Levítico, capítulo 9. Como nos é costume, nós vamos ler a primeira parte do texto e ao longo da exposição vamos ler as demais partes do capítulo. Diz assim a palavra da Escritura. No 8º dia, Moisés chamou Arão e os filhos dele e os anciãos de Israel e disse a Arão: pegue um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Depois você dirá aos filhos de Israel: tragam um bode para a oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto, e um boi e um carneiro por oferta pacífica para sacrificar diante do Senhor, e oferta de cereais amassada com azeite, porque hoje o Senhor aparecerá diante de vocês. Então, trouxeram o que Moisés havia ordenado diante da tenda do encontro, e toda a congregação se aproximou e se pôs diante do Senhor. E então Moisés disse: isso é o que o Senhor ordenou que vocês fizessem, e a glória do Senhor aparecerá a vocês. Pai bendito, essa é a tua palavra. Toda ela evangelho. E nós queremos nessa manhã, Pai, aprender dessa palavra. Ser alimentados pelo Senhor nela e na palavra encenada que vamos tomar hoje, nesse banquete que é do Senhor. Então, Pai, fala-nos. Fala a nossa mente, fala ao nosso coração. Por amor do teu nome, Pai, impede que o instrumento e o mensageiro sejam empecilho para que a verdade chegue ao coração de todos nós. E assim, Senhor, sejamos edificados como povo e como igreja, no nome de Jesus. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. O livro de Levítico
vem numa sequência na qual os 7 primeiros capítulos falam de uma série de sacrifícios para que os sacerdotes e o próprio Moisés, que agia como sacerdote no meio do povo, sendo aquele mediador entre Deus e aquela comunidade, trazendo a lei de cima do Sinai e trazendo a instrução para o povo de Deus, a fim de que eles vivessem como povo de Deus e Deus, de fato, caminhasse como seu povo. A cena agora é a cena da ordenação dos sacerdotes. Então, os capítulos 1 até o capítulo 7, nós vimos os sacrifícios que os sacerdotes deviam prestar e as ofertas que o povo de Deus devia trazer nas diferentes circunstâncias. Vimos algumas coisas interessantes, né? Sacrifícios por pecados involuntários, o pecado do sacrilégio, de quebrar alguma lei cerimonial, mas vimos também ofertas pacíficas, agradáveis a Deus, que eram a maneira de alguém se aproximar do Senhor. Por que era necessário que alguém se aproximasse do Senhor? Vamos lembrar a história. Deus chamou um povo, esse povo foi parar no Egito pela mão de Deus, saiu de lá debaixo de uma escravidão depois de 430 anos, caminhou pelo deserto, mostrou-se um povo rebelde, Deus tendo levantado Moisés como aquele intermediário, foi trabalhando, ensinando a lei de Deus para aquele povo. Deus manda aquele povo parar ao redor do Monte Sinai e se manifesta em cima do monte. E começa a falar. Promete que ele seria Deus e ele seria um povo, mas eles deveriam obedecer à lei. Enquanto Deus entregava a lei para o seu povo lá em cima, por intermédio de Moisés, o povo pecava aqui embaixo, fazendo um bezerro de ouro. E Deus já tinha dito, olha, não chega nem perto do monte, porque vocês são impuros. Quem tocar no monte vai morrer. E aí, então, Deus começa a resolver o problema. Como é que um povo impuro, cheio de pecados, poderia chegar na presença do Deus santo, puro? Então, Deus dá no livro de Levítico, ou no livro de Êxodo, a ordem da construção do tabernáculo. Deus mostra um modelo para Moisés. Moisés descreve como boca do Senhor como deveria ser. A partir do capítulo 25 de Êxodo. Cada detalhe da roupa, da estrutura, dos materiais, tudo detalhado. Como é que alguém chega na presença de Deus? Lembrando uma coisa muito importante. Quando, em Gênesis, o homem peca, ele é expulso da presença de quem? De Deus. Onde Deus se manifestava no jardim. E uma vez colocado para fora, Deus deu uma ordem. E ele colocou, e disse, olha, vocês desobedeceram comendo da árvore do bem e do mal. Então vocês caíram em maldição. E agora, eu preciso impedir que vocês cheguem até a árvore da vida. Sabe por quê? Porque se eles continuassem a voltar à árvore da vida comendo dela, eles comeriam e beberiam sobre si o quê? Maldição. Já ouviram essa expressãozinha num outro lugar? Quando o apóstolo Paulo fala sobre nos aproximar da mesa sem discernir o corpo, o que acontece? Come e bebe maldição.
E para que o homem não chegasse até a árvore da vida, o que Deus colocou na porta do tabernáculo, na porta do pátio? O que Deus colocou nas duas cortinas? Na cortina para entrar até o santo lugar e depois no Santo dos Santos? A mesma coisa que Deus colocou no jardim, na porta do jardim. Querubins. Então, sempre que um sacerdote, qualquer pessoa se aproximasse, ele ia ser lembrado do pecado no jardim, da causa da maldição, da causa da morte. Então, ali naquela partezinha roxa, querubins. Na primeira cortina para entrar no tabernáculo, querubins. Na segunda cortina para entrar no Santo dos Santos, querubins. E em cima da arca, querubins. Aqueles homens tinham que estar muito atentos ao fato de que aproximar-se de Deus é perigoso. Os querubins tinham o quê? Espadas. Eles representavam a morte trazida pela maldição. Quando a gente chega no fim do livro de Êxodo, eles acabam de construir o tabernáculo e montam o tabernáculo. E o texto diz, finzinho do livro de Êxodo, se você quer entender o livro de Levítico, você tem que entender essa partezinha do livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 40, versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro. A nuvem estava antes aonde? No Sinai. A nuvem sai do Sinai e a nuvem vem sobre a tenda. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Verso 35. Chave! Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. O que é o livro de Levítico? O livro de Levítico é o conjunto de regras, é a chave, é o ingresso. Você pode usar muitas metáforas aí, muitas figuras, para que alguém chegue na presença de Deus. Para que alguém tenha coragem de passar por aquelas portas e falar assim, ixi, será que eu não morri? E essa entrada do povo de Deus no Antigo Testamento, ela era feita pela mediação, pela intermediação desses sacerdotes da tribo de Levi. E o segredo, então, para que finalmente eles chegassem, era trazer diante de Deus ofertas. Corbã. Essa palavrinha aparece 40 vezes em Levítico. 31 vezes no capítulo 1 até o 7. E agora, no capítulo 9, mais 8 vezes. O que é corbã, gente? Corbã é uma oferta, é uma dádiva. Pode ser tido como um presente. Imagina que você quisesse falar com uma grande autoridade e você precisasse de um favor. A ideia é que você chegasse lá com uma oferta. E você daria essa oferta de acordo com a sua capacidade financeira. Se fosse um rei, e esse rei chegasse para falar com outro rei superior a ele, certo? E trouxesse para ele uma lembrancinha, estive em Jerusalém e comprei esse. O rei ia olhar para ele e falar assim, olha, não dá. Você consegue mais do que isso. Então, de acordo com a sua capacidade, você chega diante de Deus.
Porque o que Deus quer ver nesse processo de cada um daqueles adoradores que trazem o corban, não é a oferta em si, mas é o coração do ofertante. É por isso que Deus não aceitava que alguém trouxesse um animal defeituoso. Como assim? Tem que manifestar e demonstrar o quê? Perfeição. É por isso que Deus faz tantas exigências, mas nada além do que aquilo que alguém pudesse, de fato, apresentar. E aqui um detalhezinho importante. Essa palavrinha corban, ela significa ou está ligada a uma raiz verbal que significa aproximar-se. Então, quem traz o corban, quem traz a oferta, chega perto. Por quê? Porque o homem está longe, afastado. Lembra? Todos pecaram. E todos o quê? Carecem da glória de Deus. É essa situação aqui. Aquele povo está todo fora, até Moisés. Todo mundo carente da glória de Deus por causa do pecado e da morte. Capítulo 8. Deus, então, agora instrui a cerimônia de ordenação dos sacerdotes, porque eles seriam os intermediários. E nós vimos, então, na última exposição, eles foram designados. Para exercer o sacerdócio, eles precisavam de roupas novas. Para fazerem aquilo, eles precisavam ser homens santificados num lugar santificado. Isso só poderia ser feito pela purificação, por meio do sangue. E então, eles fariam finalmente um serviço consagrado. E o capítulo 8 termina com uma celebração. Comam juntos, não se afastem, obedeçam. E nós vimos, então, naquela exposição que tudo isso, irmãos, se aplica a nós. Não é Paulo que diz assim? Tirem a roupa velha e revistam-se do novo homem. Buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é o Novo Testamento que diz que ninguém pode se aproximar a Deus, porque Jesus é o único caminho, verdade, vida, e a gente chega diante de Deus purificado pelo sangue de Cristo. Não é o Novo Testamento, não é o Senhor Jesus que diz que quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Essa consagração é que é exigida de nós. O apóstolo Paulo usou toda essa linguagem, irmãos. Aliás, quando ele apela aos romanos, no capítulo 9, o que ele diz? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis, ou que apresenteis o vosso corpo, como que? Sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Linguagem de Levítico o tempo inteiro. Está entendendo por que é importante estudar o Antigo Testamento? Está entendendo por que é importante estudar a Escritura como um todo? E então aqui, no capítulo 9, finalmente, nós somos instruídos a respeito de como é que nós nos preparamos. Volta aí na história. Capítulo 1 a 7 de Levítico é só instrução. Você faz isso, esse é o sacrifício assim, você pega, corta. Às vezes a gente fica tão preocupado com os detalhes do sacrifício que perde a noção da importância do que ele representa. E os detalhes do sacrifício, eles são obscuros e continuarão a ser obscuros para nós. Por que pega a parte direita? Por que pega a parte esquerda? Por que lava isso aqui? Não, eles são representações que eles conheciam, então eles entendiam bem. A gente não tem acesso aos dados.
Mas nós temos acesso ao conceito. Então, até o capítulo 7, o sacrifício é esse, o sacrifício é esse, o sacrifício é esse, o sacrifício é esse. Chegamos no capítulo 8, começou a cerimônia de ordenação e consagração. E no capítulo 9, finalmente, esses pastores, pastor Arão e seus filhos, vão fazer o primeiro culto. É isso que acontece. Capítulo 8 é a licenciatura. Capítulo 9 é finalmente a ordenação e o primeiro culto que eles vão realizar. E a primeira coisa que a gente aprende, então, nesse trecho que nós já lemos, é que preparação é necessária e essa preparação, ela precisa ser obediente. Essa é a ideia, é o conceito-chave que nós temos aqui. No capítulo 8 apareceu várias vezes a expressão conforme dito ao Senhor, conforme dito pelo Senhor, conforme dito pelo Senhor. Tudo que havia sido prescrito e tudo que havia sido ordenado agora foi trazido diante da tenda, e para que isso acontecesse, era necessário preparação. E essa preparação é necessária para chegar diante de Deus, porque culto é a maneira com a qual nós nos relacionamos com Deus. Culto privado, culto íntimo, culto pessoal, culto familiar e culto público. Nós precisamos, irmãos, retomar a importância da compreensão do culto público. Deus nos criou para isso, para que a cada 7 dias nós pudéssemos repetir todas essas coisas diante do Senhor, com o povo do Senhor e junto com o Senhor no nosso meio, para que a gente replique isso no nosso dia a dia, na nossa vida. E uma lição fundamental é que culto, e essa é a compreensão reformada, culto é sempre prescrito. Aliás, no próximo capítulo vocês vão ver a importância da prescrição do culto. Culto é algo que Deus nos diz como? Por quê? Porque sendo nós maculados, sendo nós pecadores, sendo nós manchados, nós trazemos para dentro do culto a nossa impureza. E às vezes nós queremos trazer a nossa criatividade para dentro do culto. É isso que as religiões fazem. Então, esse princípio reformado, chamado princípio regulador do culto, ele nos ensina, está na nossa confissão de fé, ele nos ensina o quê? Que o culto é o culto prescrito. Eu só faço no culto aquilo que Deus ordenou fazer no culto. Por que eu não tenho dança aqui? Por que eu não tenho pirueta? Por que eu não tenho teatro? Por que eu não tenho gente fazendo coisas malucas como a gente vê pelas igrejas aí? Porque eu faço aquilo que a Bíblia diz. Porque a minha criatividade ela é pecaminosa. E é a partir do conceito de uma criatividade pecaminosa, e veja bem, Deus não está dizendo para eu não ser criativo. Não se iludam, Deus quer que eu seja criativo. Mas é por causa de uma criatividade pecaminosa que pessoas dentro do próprio povo de Israel queimaram seus filhos a deuses estranhos. É por isso que eles levaram, e esse é o próximo capítulo, estou dando aqui spoiler da série, Season 1. É por isso que 2 sacerdotes vão morrer. É por isso que existe todo tipo de culto maluco por aí. Mas o culto bíblico é aquele que obedece claramente esse princípio. Eu faço aquilo que Deus ordenou fazer. E assim eu cumpro a ordem do Salmo 96. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas, entrem nos seus átrios. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade e tremam diante dele todas as terras.
Quando o povo de Deus faz isso, irmãos, quando o povo de Deus faz essa preparação obediente, o resultado é isso que está enfatizado aí nesse texto, no final do verso 4, porque hoje o Senhor vai aparecer para vocês. Isso que está no final do verso 6, e a glória do Senhor aparecerá para vocês. Então, o princípio de uma preparação obediente é fundamental. O princípio de uma obediência estrita àquilo que Deus disse é fundamental. E o terceiro princípio fundamental é o princípio da antecipação. E aqui vem aquela famosa bronca do pastor. Irmãos, quero mais uma vez insistir com vocês. Nós precisamos nos preparar para esse momento. Ah, não, pastor, só o pastor e o presbítero se preparam, tá bom, o resto... A gente vai na igreja, irmãos, como a gente vai no cinema. Às vezes a gente se prepara melhor para o cinema do que para ir para a igreja. Porque se você sabe que a sessão está cheia, você compra o ingresso com antecedência. Mas na igreja não. Na igreja é default. Tá. Todo domingo, mesmo horário, mesmo canal, eu estou lá. E eu acredito, irmão, sinceramente, que nós deveríamos gastar mais tempo da nossa vida, do nosso coração, da nossa inteligência, daquilo que Deus nos deu para nos preparar para a adoração. Então, essa antecipação de viver esse momento, ela é importante. Acho que já deu para notar que de vez em quando eu me emociono, né? Lá entre meus colegas da escola, quando eu faço o devocional algum dia, eles falam assim, e eu não choro, eles falam assim, tem alguma coisa errada com o Mauro, né? Tem alguma coisa errada. Além de estar ficando mais velho, além de estar ficando mais emotivo, eu estudei esses textos aqui, irmãos, muitas vezes. Eu lutei para enxergar o evangelho neles. Para que esse evangelho chegasse aqui para nós e ele fosse esclarecido, ele fosse claro, ele fosse notório. Aí quando eu vou ler e já vi o evangelho, aquilo, eu estou antecipando esse momento, eu antecipo essa hora aqui muitas vezes. O que eu estou querendo dizer para vocês, irmãos? Se preparem para o culto em oração, antecipem de maneira obediente. Veja bem, os sacrifícios que vão ser todos feitos daqui para frente, nenhum ia acontecer se eles não tivessem preparado. Gaste tempo. Eu não quero criar regrinha para você. Eu podia criar uma série de regrinhas. Eu não vou criar regrinha porque algumas que eu gostaria eu não faço. Eu podia dizer para você assim, vai dormir cedo no sábado. Antecipa que você tem que estar bem. Mas aí, Nayara, Bianca vão dizer, mas pastor, eu estava no plantão. Elas já estão comentando ali, ó, né? O que é notável porque é bom vê-las aqui, mesmo depois de um plantão. A gente antecipa. A gente quer. Deus nos alimenta. Então, esse é o meu pedido primeiro aqui para vocês como pastor. Antecipem o dia do Senhor. Você, seu esposo, sua esposa, seus filhos e assim por diante. Criem um ambiente na sua vida na qual vocês vão ter como expectativa estar com o povo de Deus
para ouvir a palavra de Deus, para celebrar as coisas de Deus. Preparação obediente. Segundo, preparação submissa. Vamos ler. Depois Moisés disse a Arão: aproxime-se. Adivinha qual que é essa palavrinha aqui? Corbã. Chega perto. Tá? Óbvio, é a forma verbal. Corbã é o substantivo. Aproxime-se do altar. Faça sua oferta pelo pecado e o seu holocausto. E faça expiação por você mesmo e pelo povo. Depois faça a oferta pelo povo e a expiação por ele, como o Senhor ordenou. Então se aproximou, mesma palavrinha, se aproximou do altar e matou o bezerro da oferta pelo pecado que estava oferecendo por si mesmo. Os filhos de Abrão trouxeram-lhe o sangue, é a mesma raiz da palavra, tá? Trouxer, trazer, chegar perto. Ele molhou o dedo no sangue, pôs sobre os chifres do altar e o resto do sangue derramou na base do altar. Mas queimou sobre o altar a gordura, os rins e a membrana do fígado da oferta pelo pecado, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Porém, a carne e o couro queimou fora do arraial. Preparação submissa. Como o Senhor ordenou. Parte dessa obediência qual é? Era fazer o sacrifício do jeito que Deus tinha ordenado. Aliás, nessa cerimônia aqui do capítulo 9, todos os sacrifícios, exceto um, todos vão ser realizados aqui. Todos eles. A nossa experiência, irmãos, de culto, que é descrita aqui para o povo de Deus lá no Antigo Testamento, nos ensina que nós precisamos chegar submissos. O povo de Deus, os sacerdotes, o próprio Moisés, todos obedeceram ao Senhor. Eles ofereceram o que foi ordenado. Eu não sei se tinha galinha naquela época, mas vai que alguém trouxesse uma galinha. Deus fala, não, galinha eu não aceito. Quer dizer, que tinha galinha, eu sei que tinha. Não sei se eles tinham galinha lá, tá? Tem que ser do jeito que Deus diz, irmãos. Tem que haver submissão. Nós precisamos adorar a Deus na forma como Ele ordena ser adorado na Escritura. Então, o que fica para nós nesse processo de adoração no Novo Testamento, que é esse princípio de adoração? Olha, a palavra nos ordena adorar, então a gente vem aqui e adora. Por isso nós te adoramos. Por isso, nós estamos aqui. É obediência à palavra. A palavra ordena estarmos em contrição. Por isso faz parte do nosso culto a confissão de pecados. Por isso faz parte do nosso culto o quebrantamento. A palavra nos ensina que nós devemos, ela nos ordena que nós devemos orar, então nós oramos. A própria Escritura nos ensina a ler e expor a palavra. Então, a gente faz as coisas que Deus ordena. E no Novo Testamento, nos foram deixados 2 sacramentos, que nós chamamos de o sacramento de entrada, que é como alguém faz parte do povo de Deus, com o sinal do batismo, e um sacramento de permanência, que é a mesa do Senhor. Nós obedecemos. Adoração é o povo de Deus se submetendo a fazer aquilo que Deus ordena. Às vezes alguns chegam e falam assim, pastor, mas eu fui na igreja tal, eles fazem assim, eu fui na igreja tal, eles fazem assado. Meu ponto não é esse, meu ponto é eu quero fazer aquilo que a Escritura disse que eu devo fazer. Meu coração é cativo da Escritura, minha mente tem que ser cativa da Escritura. E assim deve ser
o povo de Deus. Já viu como é que as pessoas procuram igreja hoje em dia? Eu sei que muitos de vocês vieram aqui procurando igreja. Muitas vezes, vocês mesmos me relataram isso. Eu fui lá e eu não me senti bem. A pergunta é uma só. Você não se sentiu bem? Por quê? Se você for a alguma igreja e não se sentiu bem, por quê? Lá havia desregulamentação do culto, desordem no culto, bagunça. Ok, perfeito, é isso mesmo. Mas muitas vezes, irmãos, o nosso sentir bem ou não sentir bem é por causa do quê? É por causa do que eu gosto. E adoração não é fazer o que nós gostamos ou queremos fazer. Adoração é nos submetermos à palavra de Deus. Então, você está aqui, você não é um espectador desse culto. Você não veio aqui no cinema, você não veio aqui no teatro. Ou a gente pode até usar a figura do teatro, mas se você veio ao teatro, você não veio como espectador. Você veio como coadjuvante. Você veio como alguém que faz parte do espetáculo que Deus está fazendo no mundo. No qual eu e você nunca seremos as grandes palavras do letreiro. Preparação submissa. Primeiro, preparação obediente. Segundo, preparação submissa. Terceiro, preparação comunitária e sincera, irmãos. Leiamos a palavra. Depois, Arão matou o animal para o holocausto. E os filhos de Arão lhe entregaram o sangue. E ele aspergiu o sangue sobre o altar ao redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços com a cabeça e queimou-o sobre o altar. E lavou as entranhas e as pernas e as queimou sobre o holocausto no altar. E depois apresentou a oferta do povo e, pegando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o matou e o preparou por oferta pelo pecado, como tinha feito com o primeiro. E também apresentou o holocausto e o ofereceu segundo o rito. E apresentou a oferta de cereais e dela pegou um punhado e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Ok. Isso aqui era a primeira vez. Imagina que esse povo estava numa novidade. Parecia a gente aqui no dia que a gente veio fazer o primeiro culto aqui nesse lugar, a gente não sabia as coisas. Estava todo mundo, né? Mas depois, o que acontece com a gente? A gente entra na rotina. A gente entra na rotina. A gente entra no automático. E, se vocês lembrarem das exposições anteriores, lembra? Aqui não é uma questão de copiar rituais. Os rituais que são ordenados, eles precisam ser rituais frutos de fé. Os rituais ordenados por Deus são para que eles pudessem exercer a sua fé em sinceridade em todas as áreas da sua vida. Essa verdade do ritual, ela precisa se expandir daquilo que acontecia mediado pelos sacerdotes lá no tabernáculo para a vida, para os relacionamentos, para o casal, para os pais, para os filhos, para o trabalho, para a alimentação. Adoração, irmãos, precisa ter reflexo. Por isso é que eu intitulei como preparação comunitária e sincera. Por quê? Primeiro, os sacerdotes precisavam fazer o sacrifício por si mesmos. Senão, o querubim representado ali na porta, fogo nele, morria. Então, eles fazem isso. A primeira parte do texto vem nos mostrando
cada oferta que foi feita. Depois o sacerdote começa a cumprir o seu próprio papel. Olha só, no verso 15, ele apresenta a oferta pelo povo, pegou o bode da oferta pelo pecado que era para o povo, e ele apresentou o holocausto, 3 sacrifícios aqui feitos pelo povo. A oferta pelo pecado, o holocausto, e no final, verso 17, a oferta de cereais. Cada uma dessas ofertas ou sacrifícios nós já estudamos. Pastor, eu já nem lembro. Que joia que tem tecnologia, está gravado, você pode ir lá e olhar. Que essa é uma bronca que eu recebo em casa da minha esposa, tá, gente? Ela fala assim, você volta demais no capítulo anterior, né? Sabe na série, quando você está assistindo, tem aquela reprisezinha no começo? Então você vai lá e olha. Mas cada um desses sacrifícios, ele representa um passo no estar diante de Deus, tanto do sacerdote quanto do povo. Mas quando entra no automático, gente, vira um problema. Vira um problema. Esse era o papel do sacerdote, dos profetas no Antigo Testamento. O papel dos profetas no Antigo Testamento era denunciar tanto o sacerdócio quanto os príncipes de Israel, porque eles esqueciam de Deus e entravam no automático. Livro de Miqueias, capítulo 6. Deus parece que tinha largado o povo de novo. Lembra? Eles retornaram do cativeiro, foram reconstruir, mas Deus não estava satisfeito com aquele povo. Eles começam a pensar assim, a gente tem que subornar Deus. E Miqueias faz um jogo legal. Miqueias 6 diz assim, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Lembra? Para chegar diante de Deus, você tem que trazer o quê? Uma coisa que você consegue, que está na sua capacidade. Com que me apresentarei? Virei diante dele com holocaustos e com bezerros de 1 ano? Era Deus que tinha ordenado. Será que esse é o jeito? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros? Com 10.000 ribeiros de azeite? Olha só a criatividade humana. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Quero culto a Moloque, vou matar meu filho? Isso passa na cabeça dos homens, irmãos. Os povos antigos e as religiões antigas fizeram isso milhares e milhares de vezes por centenas e centenas de anos. E continuam fazendo. Ou você acha que essa indústria do aborto não é diabólica? Vocês acham que essa indústria do aborto que existe ao redor do globo não é coisa de Satanás? Não se iludam. Não sejamos tolos. Nesses milhões de mortes, um Deus está sendo adorado, você tenha certeza. Mas o profeta diz no capítulo 6, versículo 8, ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, que ame a misericórdia e que ande humildemente com seu Deus. O que Miqueias está querendo dizer aqui? Ele não está dizendo assim, você não precisa mais do sacrifício, você não precisa mais do cordeiro. Ele está dizendo que nada disso vale se não for feito do jeito que Deus quer, se não for feito por fé e se isso não tiver reflexo na minha vida diária. Então não adianta nada eu chegar aqui e falar palavras bonitas, se eu não aprender a andar em humildade diante de Deus.
se eu não aprender a praticar a justiça, se eu não aprender a amar o Senhor. Então, essa é uma preparação comunitária do povo, não é só do sacerdote, é de todos nós, é oferta pelo povo, que era pelo pecado do povo. Tinha essa última oferta, que era a oferta de cereais, que era a oferta de aromas agradável, apresentada ao Senhor. Lembra? Quando essa oferta foi instituída nos capítulos anteriores, lá no capítulo 2, versículo 8, ela era apresentada ao Senhor. Deus disse assim, tem que ser sem fermento e nunca ela pode ser oferecida sem o sal da aliança. O sal, ele representava a preservação da aliança de Deus com o seu povo, na qual Deus havia dito, vocês são meu povo, eu vou ser o seu Deus. E essa refeição, ela era compartilhada pelos sacerdotes. Irmãos, o que nós vamos fazer aqui hoje? Nós vamos comer uma oferta de trigo. Queira Deus, né, que seja um bom azeite. Eu acho que não, mas tudo bem. O fruto da videira. Nós vamos compartilhar como povo em submissão. Esse é o passo. Uma preparação de gratidão ao partilhar uma refeição. Leiamos o texto. Depois Arão matou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que aspergiu sobre o altar ao redor. Entregaram-lhe também a gordura do boi, do carneiro, a caldo que cobre as entranhas, os rins, a membrana do fígado, e puseram a gordura sobre o peito dos animais, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu como oferta movida diante do Senhor, como Moisés havia ordenado. Presta atenção na ordem. Anteriormente, os sacrifícios foram sacrifícios, o holocausto pela culpa, a oferta pelo pecado e uma oferta de cereais de gratidão. O que é esse sacrifício pacífico? É o coração de alguém que chegou diante de Deus e falou assim, o Senhor não é mais meu inimigo. É o sacrifício de alguém que conheceu a Cristo, a quem ele chama de meu irmão, a quem ele chama de amigo. Alguém que anda com ele, que vive com ele. Essa oferta mediada pelo sacerdote era o sinal da paz entre Deus e o seu povo. Era o sinal da paz entre Deus e seus filhos. A aliança estava selada e ela era selada com uma refeição. A mesa do Senhor. Preparação obediente, preparação submissa, preparação comunitária e sincera, preparação grata. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. É um Pai que é meu amigo. É um Pai que me ama. É um Pai que me cuida. E esse é o Pai que é o Senhor do universo. E quando eu falo, irmãos, de preparação, falo dessa preparação e dessa antecipação para que domingo após domingo nós possamos ser surpreendidos. Lembra lá no comecinho o que a gente viu no primeiro lá? Façam todas essas coisas. E o Senhor vai fazer o quê? Vai aparecer. Façam todas essas coisas e a glória do Senhor vai estar no meio de vocês. Olha o texto. E depois Arão levantou as mãos para o povo e os abençoou.
Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre vós e que o Senhor tenha misericórdia de vós. E que sobre vós o Senhor levante o seu rosto e vos dê a paz. A bênção arônica, capítulo 6. Era Arão que estava fazendo. Pensa no pastor, a primeira vez, nervoso, hein? Para dar a bênção para o povo de Deus. Eu me lembro a primeira vez que eu fui dar a bênção, depois que eu fui ordenado. Devo ter errado a metade. Naquela época eu não gravava, graças a Deus. Mas aqui estarão pela primeira vez, invocando o nome de Deus e a face de Deus sobre o povo de Deus. E então desceu do altar, havendo feito oferta pelo pecado, holocausto e oferta pacífica, porque você não chega diante de Deus sem essas coisas, porque senão o querubim passa a espada. E então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. E agora houve uma segunda bênção. Era Arão dizendo, era Moisés dizendo, ok, daqui para frente o maninho aqui vai tomar conta das coisas. Diga-se de passagem, era mais velho. Então os dois saem. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, e eis que saindo fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria, e se prostrou com o rosto em terra. Primeiro, a bênção do Senhor sobre o seu povo. Números capítulo 6, versículo 27, é o último, logo depois da bênção arônica. Deus diz assim, assim os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Pare e pensa nisso, irmãos. É uma gente que ia sair daquele lugar carregando o nome de Deus. Lembra do terceiro mandamento? Que não pode tomar o nome de Deus em vão? É porque quando você sai debaixo dessa bênção, você carrega o nome de Deus. Você faz bobagem, você coloca o nome de Deus na lama. Segundo, entraram e abençoaram o povo, porque esse é o povo de Deus. Terceiro, a glória do Senhor, sim, estava presente. O fogo do Senhor consome o holocausto. E, finalmente, o povo viu e se alegrou, porque Deus visitou o seu povo. Deus te visita, filho. Deus te visita, filha. Essa visitação do Senhor, irmãos, ela começa aqui, em tudo que nós já fizemos, que nós ainda vamos fazer. Nessa refeição comunal que nós vamos tomar agora. Sabendo que quem serve essa refeição para nós é Cristo. É o Senhor. E aí? O que você pode resolver? Vou contar um segredo de pastor aqui. Eu aprendi isso depois de muito tempo. O primeiro sermão que eu preguei no seminário não, no presbitério, que era o sermão para eu ser ordenado pastor, levantou-se um pastor mais velho e falou, olha, você fez isso, mas faltou um mundo de coisa. Eu confesso que eu levei anos para perdoar aquele pastor, mas ele tinha razão. Uma das coisas que eu não fiz foi desafiar o povo de Deus. Então, esse último slide aqui, que é o nosso padrão, né, para terminar um sermão, é sempre o que você vai fazer, porque é um desafio para você.
E se você for embora daqui e largar tudo isso para trás, essa mensagem vai se diluir até hoje à noite e você não vai conseguir colocar essas coisas na sua adoração durante a sua semana. Então, são decisões que você vai tomar ou não. Primeiro, irmãos, preparem-se para o culto. Aqui na nossa igreja, 90% ou 99% das vezes, você já sabe o que vai ser pregado aqui. Domingo que vem, não. Vai ter um... Ah, não, sim, domingo que vem. O que vai ser pregado domingo que vem? Levítico 10. Então, o que você pode fazer? Leia. Prepare-se. Antecipe o seu coração. Perceba as conexões do que vai acontecer. Eu tenho certeza que quando você ler o capítulo 10, você vai ficar cheio de perguntas. Tem um grupo que a gente criou para o estudo de Levítico que não andou. A culpa é minha, não vou pôr culpa mais ninguém. Mas se você quiser entrar lá no grupo e fazer perguntas, faça. Eu vou responder. Antecipa, irmão. Se antecipa tanta coisa. Se antecipa jogo de futebol, se antecipa esporte, se antecipa aniversário, se antecipa celebração. Tudo a gente antecipa, mas o culto não. Muda isso. Muda isso. Segundo, viva em obediência. A palavra de Deus está cheia de orientação para a nossa vida diária, as coisas que nós crentes devemos fazer para oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Terceiro, confesse pecados. Essa tem que ser uma prática diária de todos nós. Então, muda o seu esquema de vida. Que hora você vai trabalhar? Ah, pastor, eu tenho que acordar cedo. Eu tenho que acordar 5 horas para chegar no meu trabalho. E aí você acorda naquela correria, já sai, né, se atropelando, se bagunçando, se fazendo todas as coisas. Irmão, posso te falar uma coisinha? Acorde 15 minutos mais cedo. E coloque a sua vida em oração e o seu dia em oração diante do Senhor. E você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Antecipe as lutas que você vai ter naquele dia diante do Senhor. Preferencialmente, medite, abra a palavra, leia. Faça alguma coisa. E vai ser diferente. Confesse pecados. Eu não preciso ir na sua casa para saber que você é pecador. Eu sei. O senhor tem bola de cristal, pastor? Não, eu li a Bíblia. E a Bíblia diz que eu sou pecador e a Bíblia diz que você é pecador. E nós precisamos confessar pecados. Eu tenho dito para vocês, pecado não é assim, o Senhor perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém? Não, pecado tem nome, pecado tem endereço, pecado tem dia, pecado tem hora. Que você precisa colocar diante da face do Pai. Quarto. Oferta pacífica, irmão. Oferta pacífica. Seja grato. A maioria das coisas que nós encontramos como confrontos na igreja, brigas na família, é porque nós não somos gratos. Seja grato pela comunidade que Deus te deu. Seja grato pelos irmãos que Deus colocou aqui, pelos dons espirituais que Ele derramou nessa igreja. Seja grato.
antes de reclamar, antes de se colocar em primeiro lugar. Quinto, tenha expectativa da glória. Irmãos, nossa vida aqui é muito curtinha comparada com tudo que Deus tem reservado para nós nessa eternidade maravilhosa que Ele preparou para o seu povo. Os sofrimentos que nós passarmos aqui, eles são nada comparados com a eternidade. Tem expectativa da glória. E aqui hoje, a gente antecipa, a gente experimenta, a gente tem um aperitivo da glória que Deus já revelou para os seus filhos. Cantemos ao Senhor.